Olá, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o Bispo Robson Nascimento aqui do Rio de Janeiro e quero nessa tarde refletir um pouco num texto bíblico para a edificação das nossas vidas. Se encontra em Êxodo, capítulo 2, do verso 1 ao 10. O texto nos dá a informação de que Joquebede, no ápice da sua aflição, mãe de Moisés, por saber que seu filho estava próximo de passar por um julgamento fatal, pelas mãos de Faraó, que estava matando todos os meninos judeus, porque ele temia o crescimento da população judaica e, na visão dele, todo menino poderia se tornar um soldado e todo soldado podia formar um levante contra o governo egípcio e enfraquecer o seu reino. E ele manda matar todos os meninos. Mas, por providência divina, as parteiras não obedeceram a Faraó, pelo menos no tocante a Joquebede. Joquebede teve seu filho, e durante 3 meses ela conseguiu esconder o seu filho daquela situação. Mas o que ela não sabia, é que seu filho não fora gerado para viver escondido, mas para apresentar Deus às nações e ao seu próprio povo. Mas como mãe, e ela, naquele momento ela estava corretamente certa, ela esconde seu filho. Mas a pressão foi tão intensa que ela não conseguiu mais esconder seu filho e ela preparou um cesto de junco, passou betume por dentro, betume por fora, usando de todo o cuidado materno, fazendo de tudo para salvar seu filho da morte. E ela coloca o menino no Nilo, dentro daquele cesto, e miraculosamente o menino vai parar exatamente onde a filha de Faraó está se banhando com suas criadas. A mulher acha o menino, encanta-se por Moisés, uma providência divina no coração daquela mulher, porque ela era filha do homem que estava assassinando todos os meninos. E a mulher, a filha de Faraó, se encanta com aquilo. Imediatamente depois, por estar observando todo o curso da história, Miriam, filha de Joquebede, irmã de Moisés, se aproxima da filha de Faraó e pergunta: minha senhora, a senhora quer que eu vá até entre as hebreias e traga de lá uma ama para que crie esse menino para a senhora? E ela disse: vá. E Miriam foi e trouxe a mãe de Moisés, Joquebede, e Joquebede ainda, com tudo isso, ainda foi assalariada. Uma série de milagres que foram acontecendo para pontuar que Deus era com Moisés e que Moisés estava no curso dos propósitos do Senhor. Muitas vezes, Deus nos coloca ou permite que nós passemos por situações difíceis, mas isso não significa dizer que Ele nos abandonou. Isso não significa dizer que Ele não tem um propósito na nossa vida. E Moisés foi criado exatamente onde estava o assassino de todas as crianças, todos os meninos judeus daqueles dias, sem que um fio de cabelo da sua cabeça caísse. E ele cresceu, foi educado com tudo que havia de melhor na época, se tornou um grande estrategista. A história diz que ele se tornou arquiteto, um grande conhecedor de leis. Passa-se 40 anos. Deus tira Moisés de dentro de todo aquele recurso natural e o coloca numa geografia totalmente antagônica à que ele vivia. Ele vai para as terras de Miriam e vai morar juntamente com Jetro, que se tornou seu sogro. Mas eu quero olhar para esse texto que eu estou citando, aqui no capítulo 2 de Êxodo, verso 1 ao 10, e extrair algumas coisas, alguns passos, que é bem provável que inconscientemente Miriam deu,
mas com certeza debaixo da regência do Espírito Santo. Porque muitas das coisas que nós fazemos dentro dessas ambiências difíceis, na realidade, nós estamos debaixo da condução do Santo Espírito de Deus, muitas vezes até sem perceber. E eu quero dar um tema a essa ministração: construindo um círculo de influência. Principalmente em momentos difíceis na nossa vida, construir um círculo de influência é de suma importância. A Miriam teve que ser muito habilidosa, teve que ser rápida, teve que ser prática, teve que ser objetiva, para que ela pudesse livrar o seu irmão e livrar seu irmão para o propósito que Deus tinha com ele. É muito importante que nós sejamos, meus amados, sensíveis ao propósito que Deus tem na nossa vida. Porque muitas vezes nós desenhamos os nossos próprios propósitos e nos tornamos egoístas com relação àquilo que Deus tem realmente para fazer na nossa vida. Porque ninguém está nessa terra sem um propósito. Uma certa ocasião, eu passei por uma rua e tinha uma menininha por volta dos seus 10, 13 anos, com dificuldades mentais sentada. E eu perguntei a Deus: Senhor, o que essa moça, essa criança está fazendo na terra? Se ela não responde pelos seus atos, é bem provável que ela não saiba nem quem ela é. E Deus imediatamente me respondeu: ela é uma escola. E eu entendi claramente o que Deus queria dizer para mim. Deus, através daquela criança, com aquela dificuldade mental, estava ensinando alguma coisa moral, alguma coisa comportamental a alguém da família ou alguém que estava por perto. Pelo menos eu aprendi com aquela moça, que não podia fazer teoricamente nada por mim. Eu aprendi que ninguém está na terra sem que Deus tenha um propósito na vida dessa pessoa. Por mais absurdo e estranho que os propósitos pareçam, Deus tinha um propósito na vida daquela menina. E não foi diferente com Moisés. 3 meses, ainda não sabia falar, ainda não podia responder pelos seus atos, mas o Santo Espírito de Deus foi conduzindo aquele menino para dentro do propósito que Deus tinha para com ele. Muitas vezes nós não sabemos o que falar, não sabemos o que fazer, não sabemos nos locomover dentro das situações da vida, mas por detrás disso tudo, ou melhor, dentro de nós, habita o Santo Espírito de Deus para nos guardar, para nos conduzir e para consumar os propósitos de Deus que Ele tem aqui na terra através das nossas vidas. E eu separei aqui alguns passos que talvez inconscientemente, mas é bem claro na vida de Miriam, que ela deu para que ela pudesse construir um círculo de influência. O primeiro passo está bem claro: aproximação. Ninguém constrói um círculo de influência sem aproximação. Eu me lembro que quando eu era menino, e eu tinha muita dificuldade relacional, uma ferramenta que Deus usou, hoje eu sei disso, na época eu não sabia, uma ferramenta que Deus usou foi o futebol. Eu jogava bola, jogava muito bem. Então, através do futebol, eu consegui me aproximar, dos jovens da minha cidade, e através daquilo ali eu fui construindo um círculo de influência. No primeiro momento eu chegava na roda de amigos, ninguém me ouvia. No primeiro momento eu chegava ali, ninguém percebia que eu estava ali. Mas à medida que o futebol, foi mostrando, o futebol foi me abençoando e eu jogava muita bola, as pessoas, quando eu falava, elas paravam para ouvir. Quando eu chegava, elas se sentiam bem, porque a aproximação, foi preciso eu me aproximar. Porque se eu ficasse em casa me lastimando, que ninguém gostava de mim, que eu não tinha possibilidade de fazer nada, aquele círculo de influência não seria construído. Se Miriam ficasse lastimando lá na casa dela, se é que a gente pode dizer que ela tinha casa, ela estava numa condição de escrava, a gente não sabe, e com certeza condições precárias.
se ela ficasse se lastimando com sua mãe, se ela ficasse chorando e dizendo, olha, foi-se Moisés, acabou tudo. Não. Miriam se levanta e se aproxima. E é bom que nós lembremos que para que se construir um círculo de influência, nós passamos por territórios perigosos. Porque essa aproximação era perigosa. A filha de Faraó poderia dizer para Miriam, quem é você? Quem é você para falar alguma coisa para mim? Guardas! Chamar os guardas, mandar prender, mandar matar, mandar decapitar, mandar destruir. Porque num primeiro momento, quando a gente vai construir um círculo de influência, a gente passa por riscos. Mas Deus, irmãos, Ele está sempre conosco. Deus, o nosso Senhor, está sempre nos agraciando com toda a sorte de bênção. Então, o primeiro passo, bem claro que Miriam dá, é a aproximação. Muitas vezes nós não estamos alcançando algumas coisas na nossa vida porque a gente não tem esse tipo de iniciativa. E a gente começa a construir uma série de mecanismos de defesa, né? A gente começa a construir uma série de mecanismos para auto-justificar o nosso posicionamento, porque não nos aproximamos da onde devemos estar. Miriam se aproxima. E quando ela se aproxima, ela não encontra aquilo que a lógica muitas vezes informa para nós. Ela não vai não, que é perigoso. Essa é a lógica. Cuidado, não vale a pena você correr o risco. O seu irmão está na mão da filha de Faraó, já está morto. A lógica muitas vezes constrói esses desenhos e quer colocar dentro do nosso entendimento isso. Mas Miriam se aproximou. E quando ela se aproximou, ela começou a experimentar a habilidade do Espírito Santo de Deus agindo sobre sua vida. Bendito seja o nome de Jesus. Então, queridos, se nós queremos construir um círculo de influência, a gente precisa se aproximar. Esse é um passo fundamental. Não é? Louvado seja o nome de Jesus. Eu estou me lembrando aqui de Davi. Ele precisava construir ali no Vale de Elá, no capítulo 17 do primeiro livro de Samuel, ele precisava construir um círculo de influência com os soldados, com o rei, para que ele pudesse ser disponibilizado para enfrentar Golias. E Davi faz a mesma coisa, ele se aproxima dos soldados, ele vai no passo a passo, né, que Miriam aqui também vai no passo a passo. Ela observa de longe, fez as suas observações e depois de fazer as suas observações, ela fez uma aplicação prática. Se aproximou, né, e conversou com a filha de Faraó. E Davi conversou com os soldados, perguntou o que estava acontecendo, foi informado que havia uma recompensa tripla. Os soldados aproximaram Davi de Saul. Davi dá todas as informações do treinamento que ele recebera de Deus, através dos animais que ele havia abatido. Ele abateu um urso, ele abateu um leão, e ele consegue construir a seguinte consciência: não vai ser diferente com esse incircunciso filisteu. Mas o primeiro passo que Davi deu foi a aproximação. Se você quer construir, repito, um círculo de influência, é necessário aproximação. Em segundo lugar, o segundo passo que Miriam dá aqui é a clareza. Ela verbaliza o que ela queria. A senhora quer que eu vá entre as hebreias e traga de lá uma ama para que crie esse menino para a senhora? A gente, querido, se a gente verdadeiramente quer construir um círculo de influência, nós precisamos ser claros. Nós precisamos ser transparentes, porque quando a gente se torna transparente, a gente se torna confiável. E é tudo que um círculo de influência precisa. Em terceiro lugar, a interação. Ela interage com aquela mulher, né? Há uma fusão de necessidades. Miriam tinha uma necessidade, socorreu o seu irmão. A filha de Faraó tinha uma outra necessidade bem próxima disso, ser mãe. Então, querido, há uma interação.
Ainda que Miriam não tenha comunicado nada e talvez não soubesse do estado daquela mulher não ter filho, mas há uma interação, uma fusão de necessidades, né? E Miriam chega e fala: a senhora quer que eu traga de entre as amas uma mulher para criar essa criança para a senhora? Vá! Porque ela já estava apaixonada por aquela criança. Então houve uma fusão de necessidades, uma interação. E se a gente quer construir um círculo de influência, a gente precisa buscar alguma coisa em comum entre nós, né, e o ambiente social em que queremos nos aproximar. E tinha tudo em comum ali naquele momento. A mulher precisava de um filho para se tornar uma mulher realizada. Deus precisava de Moisés para realizar os seus propósitos. Ele resolveu, melhor dizendo, precisar de Moisés. Moisés estava nos planos de Deus para cumprir um propósito 80 anos depois, mas ele teria que ser preparado e ele não poderia ser abatido. Em quarto lugar, um quarto passo, né, é o recurso. Se a gente quer construir um círculo de influência, isso envolve algum tipo de recurso. Miriam chega-se para a mulher, né, e apresenta o seu planejamento. A senhora quer que eu vá entre as amas e traga de lá uma mulher que cria esse menino para a senhora? É o recurso. Para que começasse a haver uma fusão, né, entre Miriam e aquela mulher, uma fusão sólida, para que Moisés não fosse perdido. Bendito seja o nome de Jesus. Então, o recurso. Em quinto lugar, a praticidade. Se a gente quer construir um círculo de influência, a gente precisa ser prático. Eu volto a repetir. Volto a falar também de Davi. Davi no Vale de Elá, né? Saul chega e sobrecarrega Davi com armadura, e Davi bota aquela armadura e ele perde toda a sua locomoção. E ele tira aquela armadura, coloca 5 pedras no alforje que trouxera, pega a sua funda e usa de praticidade, e com essa praticidade, melhor dizendo, contribuiu para que ele construísse um círculo de influência. Naquele momento, o seu irmão Eliabe teve que calar a boca. Os soldados de Saul, que estavam temerosos, cobraram força e avançaram contra o exército filisteu. Quando Davi voltou trazendo a cabeça de Golias, o próprio Saul perguntou ao seu general: quem é esse moço? E o general falou: eu não sei. E mandaram chamar Davi porque ele ficou extremamente interessado em saber quem era aquele guerreiro que usava uma arma inusitada, que tinha uma estratégia diferenciada. E trouxeram Davi até próximo de Saul, e ele falou: eu sou o filho do teu servo Jessé. Mas tudo isso aconteceu por conta da praticidade usada por Davi, e com isso ele consegue construir um círculo de influência. Louvado seja o nome de Jesus. Quando Miriam se aproxima da filha de Faraó, ela não fica dando justificativas. Ela estava dentro da zona de domínio daquela mulher, ela não podia perder tempo. Ela não ficou falando: olha, eu venho aqui e porque esse menino é meu irmão. Não, ela foi prática. Ela não colocou os seus interesses à frente disso tudo, porque se nós queremos construir um círculo de influência, muitas vezes, ou num primeiro momento, melhor dizendo, a gente não pode colocar os nossos interesses. A gente precisa buscar um caminho onde os interesses, as necessidades se fundam, para que a gente possa construir um círculo de influência sólido, indestrutível e estável. Então, ela estava dentro da zona de domínio daquela mulher. Ela não podia passar a impressão que ela estava fazendo algum tipo de exigência. Ela não podia passar a impressão que ela estava querendo conduzir, persuadir aquela mulher. Ela teve que ser muito habilidosa.
E uma outra coisa que cooperou para que esse círculo de influência se formasse foi o formato da pergunta que Miriam fez. Porque muitas vezes a gente quer construir um círculo de influência, mas a gente não sabe formular uma pergunta. Ela formula uma pergunta, né, que toca de imediato na carência daquela mulher. A senhora quer que eu vá entre as hebreias e traga de lá uma ama para que crie esse menino para a senhora? Ela poderia dizer o seguinte: a senhora quer que eu vá entre as hebreias, traga de lá a mãe do menino, só para ela não ficar tão longe dessa criança, que está apenas com 3 meses, e ela possa pelo menos passar pelo período de amamentamento. Ela não usa nada disso. Ela formula uma pergunta e volta a repetir, que funde ela à filha de Faraó, funde as necessidades. Um outro passo importante nesse processo todo, a habilidade para implantar um senso de urgência. Se a gente quer, irmãos, construir um círculo de influência, a gente precisa ter habilidade para implantar um senso de urgência sem que passemos essa impressão. Miriam implanta um senso de urgência sem que a filha de Faraó perceba que ela estava na realidade cuidando dos interesses da sua família, cuidando dos interesses do Deus da sua família. Então, implantar, né, um senso de urgência com habilidade. Porque tem pessoas que são assim: olha, é meu irmão, peraí, vamos parar tudo, desliga para o sol, para a lua, né, para tudo, porque agora eu preciso de atenção total. Ela não faz isso. Ela tem habilidade para implantar um senso de urgência. Bendito seja o nome de Jesus. Glória seja dada ao nome de Jesus. Em 8º lugar, ela não mexe na zona de domínio daquela mulher. Volto a repetir. Ela poderia falar para aquela mulher o seguinte: olha, vamos lá até onde eu estou, lá no meio da minha família, pedir consentimento à minha mãe. Não, ela não mexe na zona de domínio da mulher. A mulher não sai do seu lugar, e tudo que aquela mulher precisava para ter aquela criança perto de si, ver Moisés perto de si, poder colocar o nome em Moisés, porque ela que dá o nome de Moisés, tirado das águas, né? Ela não mexe na zona de domínio daquela mulher. A Academia de Ciência da Califórnia, uma certa ocasião, deixou essa seguinte nota que eu quero registrar aqui para você. As espécies que sobrevivem não são as espécies fortes, nem as mais inteligentes, e sim aquelas que se adaptam melhor às mudanças. Eu vou repetir. As espécies que sobrevivem não são as espécies fortes, nem as mais inteligentes, e sim aquelas que se adaptam melhor às mudanças. Isso é uma nota da Academia de Ciência da Califórnia, né? É uma alusão à resiliência. O que Deus espera de nós, queridos, é que principalmente dentro dessas situações difíceis, nós sejamos resilientes. E foi isso que aconteceu com Miriam. Ela foi resiliente, ela não perdeu o equilíbrio, ela não se desesperou, ela manteve as suas emoções intactas, suas emoções saudáveis intactas, porque as espécies que sobrevivem não são as espécies mais fortes nem as mais inteligentes, e sim aquelas que se adaptam melhor a mudanças. E isso aconteceu com Miriam. Ela se adaptou bem à mudança. A partir daquele momento, ela não poderia estar perto do seu irmão mais. A partir daquele momento, o seu irmão iria para um outro ambiente. A partir daquele momento, a Joquebede não podia ter um comportamento visível de mãe. Ela tinha que se comportar como ama, para que ela pudesse estar perto do seu filho. E elas se adaptaram muito bem a tudo isso. E por se adaptarem, elas conseguiram
através desse primeiro ato, levar Moisés à idade adulta e Moisés ser conduzido ao propósito de Deus. E no deserto, todos esses passos que a sua família deu num primeiro momento, eles foram aparecendo no comportamento diário de Moisés. Porque a primeira agência sociabilizadora, irmãos, é a família. Então, nesses 8 passos, dá para nós entendermos o poder que um círculo de influência pode criar. O poder que uma pessoa pode gerar através da sua influência. A história que uma pessoa pode construir através da sua habilidade de influenciar. A gente vê nessa menina, Miriam, a postura de um verdadeiro líder, que é resiliente, que se adapta bem a mudanças, que se aproxima e não recua, que confronta com sabedoria as situações da vida, que fala com clareza as suas intenções, que interage, que apresenta recursos, que tem praticidade, que sabe formular perguntas, que tem habilidade para implantar um senso de urgência, que não mexe na zona de domínio de ninguém. E ela faz tudo isso. E com esses passos maravilhosos, Miriam conseguiu atingir a sua meta, conseguiu chegar ao seu objetivo, conseguiu livrar o seu irmão da morte, para que mais adiante seu irmão livrasse a Israel da escravidão. Louvado seja o nome de Jesus. A gente precisa aprender, irmãos, que a gente não pode ser descuidado, relaxado com esses passos que parecem aparentemente desnecessários ou impotentes. Todo passo dentro de um processo, todo passo sábio dentro de um processo é importante. Ela se aproxima, né? Esse foi o passo primário. Correndo risco, esse foi o passo primário. Então as pessoas sempre falam, olha, você quer caminhar? Dá o primeiro passo. Quantas foram as vezes aqui na minha igreja, Igreja Evangélica Ágape, aqui em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, no bairro de Andrade Araújo, na rua Manuel Augusto 75, nós estamos aqui há 25 anos, ano que vem teremos uma grande festa aqui dos 25 anos da nossa igreja. Eu sou o Bispo Robson do Nascimento, vai ser uma honra recebê-los aqui ano que vem. Nós estamos ainda orando pela data e creio que o Senhor vai nos dar uma data por esses dias para que possamos realizar essa grande festa. Domingo agora eu começo um seminário, um treinamento sobre liderança e coloquei como tema os caminhos da liderança. Vai começar às 13 horas aqui na nossa igreja, na rua Manuel Augusto 75, e nós temos uma taxa de inscrição de R$50 e vai ser uma bênção recebê-los. Aqueles que quiserem participar, vai ser muito bom aprendermos sobre essa grande habilidade que o Senhor tem colocado dentro da sua palavra e disponibilizado para nós, né? E também disponibilizado o seu Espírito para nos conduzir nessa grande responsabilidade que é liderar. Mas enfim, então esses passos, como eu estava falando, eles são extremamente relevantes para que a gente possa alcançar esse caminho tão maravilhoso que é o poder da influência, né? Você vê que as empresas, né, elas gastam milhões dentro do seu orçamento para construir uma marca, né, para sustentar a sua marca, para tornar notória a sua marca, gastam milhões. Porque depois que essa marca ela atinge um grau elevado de influência, as pessoas automaticamente elas vão pelo tato buscar aquele caminho que aquela empresa construiu. As pessoas já não compram nem mais pela qualidade, mas é claro que há necessidade de sustentar a qualidade. As pessoas vão na direção, num primeiro momento, por causa do nome que foi construído, pelo poder de influência, pela ambiência de influência que aquela marca construiu. E tudo isso dá trabalho, né? Você vê que Joquebede, ela teve trabalho. Não é fácil uma mãe construir um cesto,
né, para colocar um ser indefeso, sendo seu próprio filho, dentro de um rio cheio de crocodilos e lançá-lo à sorte. Mas tudo isso sinalizava para Deus o cuidado materno daquela mulher, né? E existem coisas, irmãos, dentro dos processos que Deus estabelece para nós, que a gente não consegue fazer. Eu acredito que se Joquebede, fosse ela que se aproximasse da filha de Faraó, o seu instinto materno falaria mais alto. E a filha de Faraó poderia até descobrir que ela era mãe e a situação ter um outro fim. Então Deus sempre coloca pessoas para nos ajudar dentro daquilo que a gente não tem habilidade para fazer. Eu gostaria que você ficasse com essa palavra, que Deus em Cristo Jesus possa te abençoar e que você aprenda todos os dias a importância de construirmos círculos de influência. Principalmente nós que somos povo de Deus, nós temos que aprender a construir círculos de influência. Que Deus possa abençoar a tua família, que Deus possa abençoar a tua casa, que Deus possa te dar graça para que você cresça na graça e no santo conhecimento do Senhor, que o Senhor te dê ousadia, a mesma ousadia que deu a Miriam, a mesma visão que deu a Miriam, a mesma iniciativa que deu a Miriam, a mesma clareza, a mesma autoridade para se aproximar dos teus sonhos e vê-los realizados. Que Deus possa fazer tudo isso na tua vida e na tua casa. Tenha uma ótima tarde. Eu sou o Bispo Robson Nascimento, aqui da Igreja Evangélica Ágape, em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Brasil, na rua Manuel Augusto 75, em Andrade. Essa rua ela fica atrás do Mercado Vianense. Tenha uma ótima tarde. Deus te abençoe. Fica com o Senhor.